Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de saudar as irmãs de São José das diversas comunidades do Brasil e do mundo. Gostaria de saudar também os leigos que participam dessa espiritualidade das irmãs de São José e dizer que para mim é uma grande alegria fazer esse momento de formação, de reflexão sobre São José. Quero saudar de maneira muito especial a minha ex-paróquia, Imaculada Conceição, no bairro da Conceição, em Feira de Santana. A todos vocês, um grande abraço. Como eu disse, é uma grande alegria partilhar com vocês um pouco da figura desse grande homem, São José, nesse ano especial, que o Papa Francisco convocou toda a igreja a fazer esse grande momento de devoção, oração, ao mesmo tempo que olhar as virtudes desse grande homem. O Papa Francisco, escrevendo, fala sobre a paternidade de São José. Essa é a base da carta apostólica Patris Corde. A base é a paternidade de São José. E o Papa fala do Pai amado, o Filho de Deus, que olhava naquele homem a figura do Pai, amado também pelo povo. O Papa Francisco fala do Pai de ternura. Jesus vivia na ternura de Deus, na figura de São José. Pai na obediência, Pai no acolhimento, Pai com coragem cristã, criativa, um Pai trabalhador, Pai na sombra. Educa o filho para a liberdade, não como um possesso, mas como um dom. Então, diante de tudo isso, estamos no tempo da Páscoa. A Páscoa, esse tempo de contemplar a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o mal. Nós também contemplamos toda a história da salvação. E é parte necessária dessa história da salvação a figura de São José. Quantas vezes nós falamos da figura, da presença, da pessoa de Maria? Tantas vezes. E é importantíssimo e é singular. A figura de Maria é singular. Mas nós não podemos esquecer da figura de José. O Papa João Paulo II, antes do Papa Francisco, o Papa que fez o último documento sobre São José, Papa João Paulo II, Redemptoris Custos, ou seja, o protetor do Redentor, o guarda do Redentor, o protetor do Redentor, diz lá nesse documento, falando da história da salvação, fala de José junto com Maria. Nenhum documento da igreja trazia essa expressão, olhar José junto com Maria, como peças, pessoas, figuras essenciais para essa história da salvação, para essa história que se desenvolve na vida da família de Nazaré e que transforma o mundo. Também essa mesma carta de João Paulo II, ele fala que a caminhada de fé de Maria se encontra com a caminhada de fé de José. E nós falamos pouquíssimo sobre a fé de José. A fé de José. Falamos pouco, falamos do caminho de Maria, mas às vezes José fica na sombra, esquecido, colocado de lado, ou então nós pensamos que José é apenas uma figura para proteger e basta. Mas não é assim, é uma figura essencial. Eu gostaria de fazer um momento de partilha com vocês em três partes. A primeira parte seria uma paternidade verdadeira, autêntica. José é pai de Jesus? Segundo, uma paternidade jurídica ou legal, na lei. E uma terceira parte, uma paternidade na renúncia, na fé e na vida cotidiana. Então eu pensei de
partilhar com vocês esses poucos minutos desse tripé, lendo um pouco a figura de José, lendo um pouco a carta apostólica do Papa Francisco, lendo um pouco a carta do João Paulo II, Redemptoris Custos. Eu quero partilhar com vocês a figura de José nesses 3 pontos: uma paternidade verdadeira, uma paternidade jurídica e uma paternidade na renúncia, na fé e na vida cotidiana. Primo ponto: uma paternidade verdadeira, autêntica. José é pai de Jesus, não em uma maneira fingida. Vamos fingir que ele é pai somente para o mundo. E aqui eu gostaria de chamar muito a sua atenção para o significado do que é ser pai. Ele é pai de Jesus. Ao longo da história, nós vemos que José é denominado, por exemplo, pai putativo de Jesus, pai adotivo de Jesus. Um biblista chamado Brown, muito famoso, fala que prefere o padre legal de Jesus. Também essa expressão é retomada tantas vezes nos documentos da igreja. O Papa Francisco também fala sobre isso. Brown diz assim: eu não gosto muito de adotivo, porque adotivo parece que eu já estou numa posição e faço uma escolha, mas o pai que assume o Filho Jesus, segundo Brown. Porém, nenhuma dessas palavras pode resumir a paternidade de São José. Sempre o tema da paternidade de São José vai muito mais além do que tudo isso. Vai muito mais além do que essas palavras. José é pai verdadeiro de Jesus. Atenção, não é genitor, é pai. E aqui entra a diferença. Talvez a psicologia pode nos ajudar, talvez as ciências podem nos ajudar nas definições. O que é ser pai e o que é ser genitor é diferente. Ele não é genitor porque o fruto do ventre de Maria é do Espírito Santo, mas ele é pai. Caríssimos, genitor pode ser em um instante, poucos segundos da fecundação. Pai é uma aventura. Pai é um desafio. Pai é uma vocação e pai é uma missão. Por isso, nós podemos dizer com certeza que José é pai verdadeiro de Jesus. Não genitor, mas é pai. E aqui, caríssimos irmãos, podemos fazer uma reflexão. Tem muitos genitores que colocam filhos no mundo, mas não são pais. E tem muitos pais que assumem a missão, mas não são genitores. E aqui, a figura de José nos ajuda a compreender isso. Pai é uma vocação. Pai é uma missão. A pai de Jesus aparece várias vezes na Bíblia, como também José chamado de esposo de Maria, filho de Davi, homem justo, pai de Jesus. Encontramos em Lucas, no capítulo 2, várias vezes essa citação, pai de Jesus. No versículo 48, a última citação diz assim: eis que teu pai e eu te procurávamos. Ele é pai. Não é apenas para fingir que é pai. Ele é pai verdadeiro de Jesus, não genitor, porque é fruto do Espírito Santo. Mas também
nós podemos falar de um pai em outro âmbito, além, porque Jesus veio e alarga a sua família para uma família de fé. Se vocês se recordam, no capítulo 12 de São Mateus, ele diz, quando Maria, os irmãos vão procurar Jesus, Jesus diz: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. José é aquele muito mais do que um pai sanguíneo de Jesus. É um pai na fé, porque é verdadeiro, educador do Filho de Deus, protetor da Sagrada Família, mas também é pai porque ele acreditou. É pai porque ele faz parte dos servos que escutaram a palavra e colocaram essa palavra em prática. Ele também é bem-aventurado. No capítulo 13, logo no capítulo seguinte, temos aquela bem-aventurança. Bem-aventurados os olhos que veem, os ouvidos que escutam, porque muitos profetas e reis desejavam ver o que vedes. Vocês todos se lembram. José é bem-aventurado, é um pai bem-aventurado, porque ele viu a promessa realizada. Ele viu aquilo que os reis e profetas do Antigo Testamento desejavam ver. Ele viu a realização da salvação eterna de Deus. Ele é pai do mistério que vem ao encontro do mundo. José, único homem que Deus chamou pai. E terminando esse primeiro ponto, fica um pouco para nós a reflexão: o que é ser pai verdadeiro? É colocar no mundo? É educar ou dar só o dinheiro e basta? O que é ser pai? Pai é uma vocação. E José viveu essa vocação, assumiu essa vocação. Um grande homem de fé. Um segundo ponto para a nossa reflexão é uma paternidade jurídica, legal. Ele é pai do Messias davídico. E agora eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de São Mateus. Vamos fazer um passeio na Bíblia, nos capítulos 1 e 2 de São Mateus. Ali nós temos um pouco da vocação de José. Pergunta: em Mateus, se nós pudéssemos resumir uma síntese, qual a vocação de José? Resposta: a vocação de José, nos capítulos 1 e 2 de Mateus, é ser pai do Messias davídico, do Messias esperado, do Salvador. E ele dá a Jesus não somente a segurança de uma família, mas dá a Jesus a descendência davídica. Pega a sua Bíblia e abra lá no capítulo 1, quando começa a famosa genealogia de Jesus. Diz assim, Mateus 1, versículo 1, no primeiro versículo: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O primeiro a ser citado é Davi. Nós esperamos o Messias davídico, aquele prometido a Abraão, que seria uma bênção para toda a humanidade. Nós esperamos. O povo da Bíblia esperava. José é colocado na família de Davi. Em Mateus, volto a insistir, a vocação da paternidade
do Messias é muito importante. É filho de Davi porque é legalmente filho de José. Legalmente filho de José. É José que coloca Maria e Jesus nessa descendência davídica, na história de um povo, na história de uma família, na história de uma promessa. Na história de uma promessa. E ali nós começamos. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. E aquela longa lista que nós temos no capítulo 1. Às vezes, você pode até achar chata. Porém, é muito importante, porque é um pouco do resumo da caminhada do povo de Deus, de Israel, mas também para mostrar a descendência. Jesus entra em uma história de fé. Jesus entra na história de fé do povo de Israel e muda a história. Agora não é o povo de Israel que é o povo de Deus. Abre para todos os povos. Então, a cadeia se interrompe. Essa cadeia. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou e assim vai. A cadeia se interrompe em José. Observe que no versículo 16 não diz José gerou Jesus. Não. Diz assim: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual foi gerado Jesus. Atento. Na sua tradução em português, talvez tenha dizendo assim: da qual nasceu Jesus. Nasceu Jesus. Mas no grego é chamada forma passiva do verbo. Explico um pouco. A forma ativa é quando nós temos, por exemplo, A gerou, fez uma ação, B. Aqui não diz que Maria gerou, diz foi gerado nela. O que significa que a ação é de alguém de fora. Quem é esse alguém? Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo. É o chamado passivo teológico, ou seja, é a ação de Deus. Não diz Maria gerou, muito menos diz José gerou, mas fala que foi gerado nela. José é pai, autêntico pai, mas o fruto do ventre de Maria é o próprio Deus, é do próprio Deus, o Espírito Santo que fecunda o seio da Virgem Maria. Podemos fazer um parêntese para uma pequena explicação, para interessante. Se nós olhamos um pouco a continuação dessa genealogia, diz assim: de Abraão a Davi foram 14 gerações. Até o exílio da Babilônia foi tal. Porém, diz assim, do exílio da Babilônia a Cristo são 14 gerações. É um pouco problemática essa genealogia, difícil, deixamos para lá. Mas vamos observar somente uma parte da genealogia. Diz assim, do exílio da Babilônia, depois do exílio, a Cristo são 14 gerações. Se você pegar sua Bíblia e contar, não são 14. E agora, se você pegar a Bíblia e contar assim, por exemplo, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Se você contar 1, 2, 3, não dá 14. Primeira hipótese: Mateus não sabia contar. Segunda hipótese: Mateus se esqueceu de alguém. Porém, é palavra de Deus. E talvez tenha um sentido mais profundo. São 13
gerações. Deixamos os outros problemas da genealogia. Esse pedaço são 13. Um que lê, um que escuta, o que é que pensa? Pensaria, ora, falta a geração de quem? De Jesus, para formar 14. São 13. Falta uma, falta a geração de Jesus. Jesus que não gera, não tem filhos. Interessante fazer essa comparação, é sempre uma hipótese. José não gerou na genealogia, mas depois Jesus também não gerou. Aqui entra a grandeza. José não gera, mas é pai. Jesus não gera, mas inaugura, ao mesmo tempo gera a sua igreja. É ali que está a geração do Messias, é aquele que falta. Eu não era o 14, falta uma. É ali que está. José não gera, mas é pai. É pai. Gera no coração, gera na vida, gera na missão. Jesus não gera, mas também, ao mesmo tempo, gera o que é a sua igreja, os seus discípulos. Abre a sua igreja, a sua vida para dizer: ide a todos os povos, anunciando e proclamando o reino de Deus e batizando. É ali, é no batismo que se gera Jesus. É ali a geração dos filhos de Deus. É ali. José não gera, mas é pai. José não gera, mas ao mesmo tempo gera no coração. Jesus não gera, mas ao mesmo tempo gera através da missão dos discípulos, do batismo. Nós somos homens e mulheres novos na graça de Deus. É apenas um parêntese, mas é interessante. José não gera, mas gera. Jesus não gera, mas ao mesmo tempo gera. Então nós vemos nesse capítulo 1, na parte seguinte, nos versículos 20 e 21, José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua esposa. Receber Maria não é apenas dizer, tá bem, vamos continuar a vida matrimonial normal, mas é cumprir uma vontade de Deus. E o versículo 21 diz: tu o chamarás Jesus. E no versículo 25 diz que ele colocou o nome Jesus. Colocar o nome é assumir. Colocar o nome é dizer, é meu. Colocar o nome é dar descendência. É muito importante. Quem coloca o nome, aqui em Mateus no capítulo 1, de Jesus é José. Ele é pai, ele assume. Ele assume. E diz que aceitando, recebendo Maria, é ali que nós vemos o sim de José. Por quê? Falar do sim de Maria, nós falamos tanto, o sim de Maria, o fiat de Maria, o anjo que anunciou a Maria, etc, etc. Mas existe um sim de José também, um sim à missão. E é o sim silencioso de José que acolhe Maria e acolhe a missão. José dá o nome a Jesus, mas José testemunha que esse nome é um nome que mudará a humanidade. Diz assim o versículo 21, Jesus, a raiz hebraica da palavra Jesus é salvação. Diz, ele salvará o seu povo dos seus pecados. José participa ativamente, não apenas dá um nome, mas participa ativamente, como pai.
desse projeto do Pai, com letra maiúscula, do Pai para salvar a humanidade. Depois acolhe Maria, assume a responsabilidade diante de Deus e diante do mundo. É por isso que esse segundo ponto ele é o pai jurídico, legal, adotivo, como queiram chamar. Mas é o pai autêntico e o pai também jurídico. É ele que dá a Jesus essa descendência davídica. Nos capítulos 1 e 2 de Mateus, Jesus se revela o Messias davídico que vem para salvar a humanidade. Capítulo 2, versículo de 1 a 12, nós temos a história dos magos. É aquela história que os magos vêm do Oriente, vê a estrela, todos nós conhecemos essa história. Interessante, é o único trecho do capítulo 1 e 2 que não tem José. José não está. Diz que os magos entraram na casa, viram o menino com sua mãe Maria, prostraram-se, adoraram o menino, ofertaram ouro, incenso e mirra. Não tem José. Porém, diz, entraram na casa. Caríssimos, José, nesse texto, está ausente, está na sombra. Não vemos José. Mas é a casa de José. Tudo se desenvolve ali, na casa de José. A casa de José é o encontro, é a casa do encontro. Em Mateus, em Belém, eles estavam em uma casa. Tinha uma casa ali, uma casa. Casa de José. Não é que a Bíblia diz casa de José, mas era casa. Nós podemos dizer, como nós normalmente falamos da casa, o pai de família, a casa de Manuel, de Antônio, ali é a casa de José. E ali nós encontramos os magos que vão, os magos que adoram. Talvez a casa de José seja um símbolo da igreja. Nesse capítulo 2, não tem a figura de José, mas a sua casa talvez seja um símbolo da igreja. E para a nossa reflexão, a casa de José é a casa de Maria, símbolo da igreja. Uma igreja aberta, que acolhe a todos. Os magos representam os pagãos que vêm ao encontro do Messias, Filho de Deus. A casa de José e de Maria, ali, representa uma pequena comunidade. Em contraposição com Herodes, toda Jerusalém estava perturbada, diz o texto, a primeira parte do texto. E em contraposição a todos os sumos sacerdotes e escribas, nós temos uma pequena comunidade, Maria e Jesus. Uma pequena comunidade. Os magos adoram. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma reflexão. Ele é o pai verdadeiro, José, não genitor, mas é pai. Ele é o pai jurídico, digamos, legal de Jesus. Ele é o pai que tem uma casa junto com Maria, que é símbolo da igreja. No Evangelho de São Mateus, se nós pegarmos o texto grego, quando diz aquela parte de Pedro que fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o verbo de edificar é o verbo que em grego é o verbo de construir uma casa. Construir uma casa. Ou seja, a construção da igreja é a construção como uma casa. A primeira casa que nós encontramos
No Evangelho de São Mateus, é a casa de José e a casa de Maria, símbolo da igreja. Penso que também é uma reflexão para nós como igreja, como comunidade. Diante dos apelos do Papa Francisco, a igreja tem que ser uma igreja que acolhe de braços abertos os magos, pessoas de fora, de longe. A igreja é lugar do encontro com Jesus. A igreja vive e é o lugar da pequena comunidade que sabe adorar e que depois sai para levar esse Cristo adorado ao mundo, como os magos. Peçamos a Deus a graça de entender sempre que a missão da igreja é como a missão de José: obedecer sempre à voz de Deus, acolher o verbo de Deus, fazer a missão que Deus nos confia, e a sua casa nos deixa um exemplo profundo no nosso coração. Agora partimos para a terceira parte: uma paternidade na fé, na renúncia e na vida cotidiana. José é um homem de fé, pouco se fala, como eu citei no início. José é um homem de fé. José é um homem que conhece Deus, Pai, do Antigo Testamento, conhece as Escrituras. José é um judeu justo, diz o capítulo 1 de São Mateus. Justo. O que é ser justo na Bíblia? Aqui seria um outro vídeo, hein? A justiça de José. Tem tanta coisa sobre isso. O que seria essa justiça de José? É interessante. Seria um outro momento de reflexão. Mas, de maneira muito resumida, ser justo é questão de uma retidão moral, é cumprir a lei, uma existência voltada para Deus. É isso ser justo no Antigo Testamento. O Papa fala Pai na obediência. Papa Francisco fala Pai na obediência. Pai na sombra. Que bela expressão. A sombra do Pai. Ao mesmo tempo que ele é Pai na sombra, no sentido de, na descrição de ser Pai, que deixa a liberdade para o filho, deixa o filho livre, porque o filho não é um possesso, mas um dom. É ao mesmo tempo sombra do Pai, ou seja, reflexo da paternidade de Deus Pai. Jesus aprendeu a olhar a figura do Pai olhando José. José é o Pai, é a figura de Pai, e ele transmite isso. É um homem de fé. Jesus aprendeu a se relacionar com Deus, com Maria e com José, a proclamar os salmos, a viver tudo isso com José e com Maria. Por isso nós podemos dizer que é uma paternidade na fé, ao mesmo tempo que é uma paternidade na renúncia. Não existe amor sem renúncia. Não existe amor sem cruz. E a cruz tem renúncia. Não é somente a renúncia de um plano de vida, de um sonho. É a renúncia para assumir o projeto de Deus. José renuncia ao direito matrimonial de uma vida normal. José renuncia a ter filhos. Ou seja, o matrimônio é para a felicidade de quem se casa, mas também para a geração de vida. Ele renuncia. Atentos, porque às vezes nós encontramos reflexões como José, sendo um idoso com filhos. Isso é uma questão mais apócrifa. Um José idoso com filhos, para justificar talvez os irmãos de Jesus. O que são textos já posteriores. Muitas coisas são válidas,
mas a igreja sempre entendeu José como um homem que estava para se casar, realizou o matrimônio com Maria, mas viveu a continência, renunciou, pela grandeza de sua missão, renunciou a um matrimônio normal, renunciou à vida sexual normal, renunciou a ter filhos, para ter ali, na sua vida, um único filho, o Filho de Deus. É uma renúncia. José viveu essa renúncia e é também exemplo para todos nós. José viveu a fé e a renúncia e a sua missão na vida cotidiana. O Papa nos lembra na carta apostólica Patris Corde, nos lembra na educação, no trabalho, no silêncio dos longos 30 anos em Nazaré. Ninguém viveu mais com Jesus do que Maria e José. Ninguém. Na vida cotidiana, a santidade e a paternidade na vida cotidiana não se fala porque está no silêncio. Ninguém sabe o que aconteceu, mas certamente José ajudou Maria a cuidar de Jesus. Nós temos no Brasil aquele canto bonito de Padre Zezinho, que fala Maria de Nazaré, que fez o Cristo falar, que fez Jesus caminhar, que ensinou Jesus a caminhar. Certo? Mas também nós poderíamos pensar tudo isso de José. José que ensinou Jesus a caminhar, a falar as primeiras palavras na vida cotidiana, na vida normal de uma família. José é pai na fé, é um homem de fé. José é um homem que transmite essa fé na vida cotidiana da família. E aqui nós deixamos uma reflexão para você também. Um homem de fé, uma mulher de fé, faz bem a sua missão de pai, de mãe. Nós podemos pensar que alguém que assume a sua missão é alguém que assume também a renúncia. É alguém que está sempre de braços abertos para receber e escutar a vontade de Deus na vida. Gostaríamos de agradecer às irmãs de São José por esse momento, pela confiança dessa formação sobre a paternidade de São José. Quero agradecer a Miguel em português, que me ajudou a fazer esse pequeno vídeo. E agora eu convido você e a sua família a fazer um momento de oração, esse belíssimo quadro de São José, que nos recorda a morte de São José. A morte de São José é a morte que todos nós, cristãos, gostaríamos de ter. Um homem que fez a sua missão e um homem que no último momento de sua história teve ao seu lado o conforto da presença de Jesus e de Maria. Façamos agora a oração a São José. Salve, guardiolo Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho, em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. O bem-aventurado José, mostrai vós Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.